Muito bom dia, graça e paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário, promovido pela Igreja Batista Manaim Alphaville. Família Manaim, quero refletir com os irmãos acerca de um texto aqui muito importante nas Sagradas Escrituras, é o nosso Sermão do Monte, Macários, ingredientes, receitas da felicidade. Hoje nós vamos tratar sobre adultério, exatamente. Vamos ler o texto, Mateus 5, do 27 ao 30. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito te leva a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se sua mão direita te leva a tropeçar, corte-a e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Irmãos, vamos refletir um pouco sobre essa parte do discurso do Sermão do Monte aqui de Jesus. Nós vamos seguir o mesmo raciocínio do assassinato, que foi o episódio anterior. Assim como o crime ele não começa com uma arma em punho, mas sim como uma projeção maldosa na mente e no coração, o adultério ele é a mesma coisa, irmãos. O adultério ele não se inicia na cama, mas sim numa cobiça que foi fecundada na mente e no coração a partir do olhar. É uma semente fecundada no nosso coração, irmãos, e uma semente destrutiva. Cuidado, cuidado, eu não digo isso só para homens, mas digo isso para o ser humano. Temos que ser transformados em nossa estrutura espiritual e física. A nossa estrutura física precisa ser transformada. Os deleites do adultério, eles não estão apenas no ato, na ação, mas eles estão intrínseco na cobiça. E a cobiça, meus irmãos, é um pecado que ninguém vê. Concorda? É difícil, pensa comigo, é difícil alguém ver que você está cobiçando, né? Mas Deus vê. Deus vê e isso basta. Jesus, ele disse, olha, Moisés escreveu, ou seja, vocês ouviram o que foi dito, é o que a gente acabou de ler. Eu, porém, vos digo. Grave isso. Eu, porém, vos digo. Eu quero dizer que isso é atual, é para nós, irmãos. Moisés, ele disse, não adulterarás, mas eu digo, Jesus está dizendo, nada de desejos impuros. Se o seu olho te faz pecar, ele acrescenta e deixa pedagógico, de uma forma dura, arranque-o. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se o teu braço te faz pecar, corte-o. Certa vez eu vi um filme, e esse filme ele conta a história de dois irmãos, eles são gêmeos, e um dos irmãos, ele tinha eu não vou lembrar agora, mas ele tinha um transtorno mental. Mas ele era muito devoto, ele tinha fé, e ele tentava propagar essa fé dele o tempo todo. Só que ele interpreta a lei de uma forma literal. Perdão, de uma forma literal. E aí chega num momento do filme, ele vai para um restaurante e ele acha que ele está pecando muito. E aí o que ele faz? Ele pega uma faca e ele lembra exatamente desse texto: se a tua mão te faz pecar, corte ela. E ele pega e corta a mão, né? É uma cena muito dolorosa, muito difícil, é uma cena que choca. E o que eu quero dizer é que essa cena ela é difícil porque dói, é feio, choca ver aquilo, é chocante. E eu quero pensar com vocês o seguinte, na nossa vida deveria ser da mesma forma. Não a mutilação, não decepar o braço ou arrancar o olho. Mas na verdade a gente precisava refletir. O pecado deveria nos chocar da mesma forma, assim como a cena desse filme. Nós deveríamos olhar para o pecado e ficar chocados com isso. Irmãos, está na hora de tratarmos o pecado não apenas como um desvio, mas tratar o pecado como pecado, não apenas como fraqueza ou desvio de conduta. Temos que cuidar, irmão, temos que ter cuidado e sermos realistas. Certa vez eu li que a espessura do pecado, ela é fina, muito fina. Ou seja, a gente não precisa de muito esforço para acessá-lo. É duro isso, né, irmãos? Portanto, cuidado com o desejo corrompido.
Qual que é o problema do desejo corrompido? Sabe qual que é o grande problema do desejo corrompido? O grande problema do desejo corrompido é que ele nunca se dá por satisfeito. Grave isso, ele nunca se dá por satisfeito. Ele sempre quer mais e ele nos escraviza. O pecado sempre tentará nos convencer de que aquilo que temos não é suficiente para a nossa felicidade. Grave isso, ele sempre vai tentar nos convencer que aquilo nunca é suficiente para a nossa felicidade. Isso é o que muitas vezes acontece no casamento. Portanto, eu quero lembrá-los de uma coisa. Jesus, certa vez, disse nesse mesmo Sermão do Monte: se os olhos são as lâmpadas do corpo, a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Perceba que Jesus está tratando aqui do adultério, mas você vê que o adultério é efeito de um coração corrompido, de um coração pecaminoso, desejoso em se corromper, a partir do olhar, a partir dos desejos. Que nessa manhã fique essa reflexão e esse ponto de atenção para as nossas vidas. Qual tem sido a fonte, a origem do nosso olhar, como tem sido o nosso olhar, como tem sido nossa escuta. Que a gente possa ser cheios desse Deus maravilhoso nesta manhã e que a gente possa refletir e se chocar mesmo, irmãos, com o pecado. Que assim como essa cena do filme que eu relatei, que a gente de fato não venha mutilar e cortar o nosso coração, nossa mão, os nossos olhos serem arrancados, mas que a gente possa sangrar mesmo o nosso coração. Que ele venha doer, que o pecado venha nos entristecer ao ponto da gente se arrepender e não querer mais fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. E que a gente juntos como corpo de Cristo, que a gente possa ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, constante. Vamos nos unir nesse propósito, irmão. Vamos nos arrepender enquanto há tempo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, guarda a tua igreja, guarda os teus filhos e filhas. Que o Senhor venha restaurar relações, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. E que a gente possa ter uma vida digna, Pai. Digna da vocação da qual o Senhor nos chamou. Uma vida equilibrada em nome de Jesus. Perdoe as nossas vidas, sare, Senhor, a nossa dor, a dor da nossa alma. E que a gente, Pai, possa ter os nossos olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, fique na paz. Um excelente dia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.